tudo bem? Vamos iniciar mais uma live sobre as questões da psicologia, às 21 horas, toda quarta-feira, no perfil @carolduartems.pc. A gente também tem... Olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo, Leda. A gente tem também... Toda sexta-feira, às 20 horas, a live com um convidado. Os assuntos da sexta-feira são variados, não só das questões da psicologia. Aqui na quarta é direcionado para as questões da psicologia. Então a gente vai estar dando mais um tempinho para o pessoal entrar. Vamos estar chamando o pessoal aqui para estar entrando, para estar compartilhando com a gente essa live. Se você tem esse aviãozinho do lado, chama a galera para estar participando junto aqui da live, para estar com a gente nesse momento. Vamos lá. Esperando um pouquinho o pessoal. Deixa eu só esperar mais um pouquinho. Boa noite. Então, a gente semana passada falou um pouco sobre o que... o panorama do que o Covid está trazendo, para nosso impacto que o Covid tem trazido para nossa saúde mental. E aí a gente falou alguns aspectos da psicologia positiva para a gente poder melhorar esse panorama, para a gente poder modificar de alguma forma esse movimento prejudicial à nossa saúde mental, E aí a gente falou sobre os 3 aspectos. Primeiro a gente separou entre resiliência, empatia e autocompaixão. Lembram? Quem lembra aqui o que é empatia? A gente iniciou falando sobre empatia. E depois a gente foi, falando, olá, amiga Cris, minha mãe entrou. A gente está dando um breve panorama do que foi a live semana passada, só para dar tempo da galera entrar. Se vocês puderem chamar mais gente para estar aqui, para estar compartilhando, para trazer bastante dinamismo, essa live vai ser bem legal. Sim, Cris. Empatia, se colocar no lugar do outro. E lembra que a gente falou alguns pontos importantes? O quanto é difícil se colocar no lugar do outro se a gente não passou pelo que o outro passou? Porque de uns tempos para cá, esse conceito de empatia, às vezes, ele fica meio disperso. Por que ele fica disperso? Ele não fica tão focado. Porque as pessoas começam a entender que empatia é me colocar no lugar do outro, mas quando vem um checkmate, quando vem a decisão para você realmente se colocar no lugar do outro, às vezes aquilo dali foge um pouco da empatia. E o que eu falei aqui é que, sim, com o movimento, com o treinamento diário, a gente consegue ser empático com o outro. Porém, se não tiver esse movimento, se não tiver esse treinamento, fica mais complicado. Porque eu não vivi o que o outro viveu. Eu não estava na pele dele para saber o que ele viveu. Então a empatia, ela vem sim desse movimento de se colocar no lugar do outro, mas ele precisa ser com um treinamento. A gente precisa
de alguma forma, tá? Não tem como você viver o que o outro viveu, porque é muito difícil, né? Tem pessoas hoje que estão passando pelo luto, tem pessoas hoje que estão passando por uma situação de enfermidade, tem pessoas que estão passando algum problema, algum medo, algum problema psicológico. Então, de alguma forma, é difícil você se colocar no lugar exatamente do que o outro passou. Mas você fazendo todo o movimento, né, de tentar entender aquela pessoa, é possível sim você ser empático. Mas fielmente, né, é possível você ser empático bem próximo do que é empatia. E aí a gente já deu essa pincelada, vamos começar. A gente também falou sobre autocompaixão. Olá, amiga Valesca. Olá, Lu e Afonso, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês colocassem aqui, lembra que eu falei dos 3 elementos que compõem a autocompaixão? Quem aqui imagina o que seja autocompaixão? Vamos lá. Alguém lembra aqui dos 3 elementos? Foi bondade, foi humanidade e também atenção plena. A gente falou um pouco da bondade, falamos da humanidade e ficou faltando a atenção plena, né? Sim, parte disso, Cris. Na parte em que você é bom consigo mesmo, sim, você se perdoar, você ser mais maleável com você entender o seu limite, você se respeitar, isso tudo envolve autocompaixão. Aqui diz o seguinte, no artigo que eu peguei: a autocompaixão, ela é composta de 3 elementos: bondade consigo. No caso, a bondade consigo, ela é uma questão justamente disso, de você se compreender, de você entender que você não vai ser sempre bom para todo mundo, não se cobrar tanto. É justamente o contrário da autocrítica, né? Você conseguir entender o seu limite. Uma coisa que eu vi fantástica é que um dos obstáculos do teu sucesso é você querer ser bom. E essa frase me chocou, porque você vê justamente o contrário, né? Você quer ser bom e você entende que você sendo bom, você vai ser bem sucedido, não é isso? Quem aqui já pensou nisso, gente? Um dos obstáculos da gente ter sucesso é ser bom. Quem aqui já pensou nisso? Olá, Ângela, seja bem-vinda. Então, por que ele diz, gente, olha que maravilhoso, por que ele diz que um dos obstáculos para você ter sucesso, ser bem-sucedido, é você ser bom? Porque a partir do momento que você é bom, você precisa da autoaceitação. Ou você precisa de uma autocrítica para você saber que é bom. E a partir do momento que você precisa de uma autocrítica, nem sempre você vai conseguir entender o quanto você é bom. Aí você vai recorrer ao outro. Não sempre brota no nosso coração: ah, será que eu estou fazendo o bem? Será que eu estou realmente dando o meu melhor? E isso sempre vai, de alguma forma, te travar. Porque você sempre vai ter parâmetros, você vai sempre ter comparações. E a partir do momento que você é livre e não fica querendo sempre ser bom, agradar o outro, enfim, a partir do momento que você consegue romper algumas barreiras
no sentido de que eu não preciso agradar todo mundo e eu não vou agradar todo mundo. Gente, isso é libertador. Durante muito tempo, eu até coloquei um post sobre isso. Durante muito tempo, eu vivia nesse ciclo, né, vicioso, na situação de você querer agradar e você querer sempre ter um feedback positivo e você acaba se escravizando. Porque se você não tem um feedback positivo, aquilo te deixa para baixo. Ou então você fica na expectativa e acaba gerando em você uma ruminação, um ciclo vicioso, uma dependência de ouvir algo positivo do outro. Então, olá Fabiane, seja bem-vinda. Então, a partir do momento que você consegue entender que você é livre e se autoaceitar, se amar, entender a sua humanidade, o seu limite, você começa a abrir o prisma, a abrir o teu foco de visão. Você começa a operar, né, a fazer coisas livres do julgamento do outro, livres de dar satisfação para o outro. Gente, não é que a gente não deva dar satisfação. Tem pessoas aqui que são casadas, que têm filhos, que têm, enfim, mãe, pai. Estamos falando de autocompaixão, autoaceitação, resiliência. A Fabiane está perguntando aqui. Serginho, muito bom ter você aqui, irmão. Oi, Rafa, obrigada, é o filtro. Eu maquiei, mas eu botei o filtro também. E aí, quando a gente tem essa autoaceitação concluída na nossa vida, isso é libertador. Voltando aqui, você começa a ponderar o que você vai dizer sim e o que você vai dizer não. Gente, tem pessoas que não conseguem dizer não para ninguém. Tem pessoas que altamente codependentes da bondade. Você sabe o que é ser codependente de bondade? É que você tem que ser bom para todo mundo. Às vezes você está cansado, chegou do trabalho cansado, alguém vai e te pede alguma coisa, você está se auto-sacrificando, você está se mutilando em prol do outro. Algumas vezes, sim, é necessário você se sacrificar pelo outro. Isso você precisa ter a sensibilidade. Sim, aprender a dizer não é muito difícil. Você precisa ter a sensibilidade de saber quando é algo pontual, emergencial, que você precisa socorrer o outro, ou quando é algo que é movido pelo teu inconsciente, pelas tuas frustrações do passado, ou quando é algo que você mesmo queria fazer por você. A bondade é você, na autocompaixão, é você reverter tudo que você queria fazer por você, você começa a fazer pelo outro. E quando você tem o movimento de autoaceitação e autocompaixão, você começa a fazer por você mesmo. Você começa a se olhar enquanto ser humano, você começa a se olhar enquanto um ser que tem o limite, você começa a entender até onde você pode ir. Você começa a viver em função das suas próprias realizações e opiniões e não em função do que o outro vai dizer. Tem pessoas que são muito controladas por essa situação de feedback do outro. Tem pessoas que fazem um trabalho de excelência, mas ficam muito fechados em si mesmos por conta que
não recebeu um feedback positivo, ou então precisa receber um feedback positivo para ter confiança em si mesmo e avançar. Isso é muito importante, a gente analisar o que está causando esse movimento em nós, o que está causando essa dependência em nós, essa dependência do outro, essa dependência em ser aceito e ser sempre, receber sempre o feedback do outro. É algo emocional? Lembra que eu falei das raízes? Lembra que eu falei lá da nossa raiz que por várias vezes é encharcada de situações que envolveram o nosso passado, em situações que a gente vive no presente. E se a nossa raiz é adubada, se a nossa raiz é exposta, né, a produtos nocivos, a falas, a pessoas tóxicas, se a nossa raiz é exposta a todo tempo a produtos que são venenosos, a gente vai fluir veneno. A gente vai transportar através do nosso caule, os nossos pensamentos, veneno, toxicidade. Então, é muito importante, seja bem-vinda, Carol, Priscila. A gente tem, Milson também entrou. A gente está falando de coisas relacionadas à autocompaixão. A gente vai partir para a resiliência, mas eu queria muito frisar essa parte da autocompaixão. Nós, ultimamente, os seres humanos têm sofrido ataques contínuos de pessoas que estão imensamente tóxicas, imensamente envenenadas. Gente, basta você ligar hoje um noticiário para ser envenenado, para ser contaminado. Não é contaminado pelo vírus, né, do Covid, mas é ser contaminado pelo medo, ser contaminado pela ansiedade. Não estou dizendo que a gente deve se fechar e se bitolar no nosso universo somente, não receber nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de informação. Mas tem épocas que nós não estamos com a condição de receber algum desses estímulos. Ou, às vezes, nós nem sabemos que nós não estamos com condição e ao recebermos esse estímulo, acabamos sendo contaminados e acabamos ficando, doentes com isso. Então, tudo surge a partir do momento que você começa a defender a sua imagem. A autocompaixão, ela começa a partir do momento que você se enxerga enquanto ser humano e bom para si mesmo. Eu preciso defender quem eu sou. Eu preciso defender os meus ideais. Olá, raio de sol. Tem pessoas que durante uma vida inteira sofreram opressão, sofreram investidas de pessoas mais. Eu digo pessoas mais, às vezes a pessoa é má e ela nem sabe que ela está sendo má para o outro. Tem pessoas que algumas vezes são tão tóxicas que começam a jogar em cima da outra toxina. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai crescer totalmente insegura, fragilizada, sem condição de defender a sua imagem. Como é que tem sido a sua autodefesa? Tem pessoas que já assumem uma outra postura. Olá, amigo Marcos, seja bem-vindo. Tem pessoas que assumem uma postura tão rigorosa, tão rígida, que você não pode falar nada para ela, que ela já te ataca. Mas, em contrapartida, tem outras que foram tão pisadas, tão machucadas ao longo da sua vida,
que só de você falar que ela tá bonita, ela não acredita. Então a autocompaixão, ela precisa também ser defendida a sua imagem. Como é que você reage? Vamos lá. Não precisa você responder, mas é uma frase para você analisar. Como é que você reage com a crítica de alguém? Como é que você reage quando alguém te critica? Alguém pode compartilhar aí comigo? Por exemplo, eu vou começar então. Eu não pensava nem em duas hipóteses. Eu pensava só que eu era ruim no que eu fazia. E aí, todo o feedback positivo que eu tinha de outras pessoas, tudo que era bom de outras pessoas que falavam sobre mim, eu simplesmente anulava e tomava aquela crítica daquela pessoa como verdade absoluta na minha vida. Eu não sabia defender a minha imagem. Isso é muito bom que você falou, Valesca. Depende de quem. Só de você conseguir filtrar de quem vem a crítica, você já consegue defender a tua imagem. Então, eu não conseguia ver que aquela pessoa que estava me criticando, por trás dela tinha muita amargura e que eu poderia dar o mundo para ela, que ela não iria se saciar. E aí, isso foi muito ruim para mim. Carol falou que ela fica pensando que sou essa crítica toda. Como assim, Carol? Me explica o que você colocou aí. De quem e da forma que é feita. Sim, Sol. Só que às vezes nós vivemos num casulo. E aí eu não consigo enxergar mais nada além daquela crítica. Quando eu movimento a autocompaixão, a humanidade, e eu aumento a minha autodefesa, eu aprendo a filtrar e entender. Essa crítica é boa. Essa crítica realmente, ela veio a calhar na minha vida. Agora, quando eu não tenho autodefesa, ou eu assimilo aquela crítica como verdade absoluta, ou eu começo a me defender totalmente e eu nem escuto o que a outra pessoa falou. Então, assim, absorver crítica, sim, Marcos, é muito complicado, é muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu não gosto. Mas por que eu não gosto de ser criticada? Porque eu tenho um grau de perfeccionismo muito grande em mim. Eu tenho um grau de exigência muito grande, então eu exijo de mim mesmo. Então, quando alguém vem e derruba esse castelinho que eu criei, eu fico muito transtornada e chateada, né? Sim, que bom, Carol, que bom. Agora, nesse movimento de autoaceitação, autocompaixão, um movimento de amor comigo mesma, eu começo a analisar quais são as vertentes da crítica. Gente, a opinião dos outros ela é muito boa, mas a partir do momento que você consiga ter a sua própria sobre você. A partir do momento que você entende a sua identidade, que você entende quem você é, que você é bem resolvido com a sua... Bem resolvido ninguém é 100%, né, gente? Mas a partir do momento que você conhece quem você é, Marcos é um homem reto, íntegro, é um homem de família. E aí vai vir um vizinho, alguém que nem conhece o Marcos, mas que de alguma forma
olhou pro Marcos e, enfim, sentiu uma ponta de inveja. Amigo, eu tô usando o teu exemplo, você como exemplo, porque a gente se resolve e se conhece, né? Eu sei que você não vai esquentar de eu usar esse exemplo, que foi um exemplo, não é algo que aconteceu, foi um exemplo esporádico. E aí vem um vizinho que tá com inveja, né? Porque viu o Marcos desenvolto, viu o Marcos com a família dele, viu o Marcos como ele trata os filhos dele. E aí começou a dissipar que o Marcos eu não sei não. Eu vi ele com umas conversinhas por aí, eu não sei do caráter do Marcos. E o Marcos ficou sabendo daquilo dali. Quando o Marcos é uma pessoa que se conhece, ele sabe o caráter dele. Ele não vai se preocupar com o que o outro está falando, porque ele conhece. Ele pode até chegar a tomar atitude. Pô, por que tu tá falando de mim? Eu nunca te dei motivos para isso. Gente, a gente não se importar com o que o outro julga não quer dizer que a gente não tome iniciativas. Não quer dizer que eu não vá me mover quanto aquilo. Mas aquilo não pode me ferir. Aquilo não pode vir no meu coração e me esfaquear a alma. Porque a partir do momento que fica aqui nesse plano, ok. Mas a partir do momento que entra dentro do nosso coração e começa a ruminar, aí a gente começa a brotar sentimentos ruins, a chegar a ficar doente. Tem pessoas que ficam doentes com palavras de amargura. Tem pessoas que ficam doentes com uma vida inteira sendo estigmatizada, com pessoas tóxicas. Então, para a gente fechar a autoaceitação, 3 coisas eu deixo aqui pra gente. Bondade. Respeite o seu limite. Seja bom com você mesmo, assim como você quer que o outro seja bom para você. E também seja bom para o outro e para você. Ou seja, precisa ser bom para os 2 lados para ser bom para todo mundo. Foi meio redundante, mas o que eu quero dizer é que você não pode ser só bom para o outro, seja bom para você também. Cuide de você para você ter condição de ajudar o outro. A segunda situação é a humanidade. Reconheça a sua humanidade. Seja gentil com você, seja solícito com você. Às vezes a gente deixa de comer uma comida gostosa para dar para o outro. A gente às vezes deixa de dormir, descansar para dar descanso para o outro. Então reconheça a sua humanidade, entenda que você tem limite e que você não é super-homem e nem Mulher Maravilha. Somos humanos, erramos, temos limitações. E por último, era o que eu ia falar, né, que a gente não deu tempo de falar na semana passada, atenção plena. Tenha prazer nas coisas que você tem feito. Às vezes a gente não tem prestado atenção no que tem feito. Se eu for fazer um exercício aqui rápido com vocês, enumere 10 coisas e os horários que você fez essas 10 coisas. Será que todo mundo vai lembrar? Será que a gente vai conseguir lembrar? Eu tenho mais ou menos os horários porque eu trabalho com encomenda, então eu sabia o horário que cada coisa ia sair. Então eu acabei tendo esse equilíbrio no horário.
Porém, tem dias que eu ajo tão no automático e eu vou atropelando tudo que eu não sei nem se eu comi ou não comi. Alguém mais aqui? Ou eu tô falando uma coisa do outro planeta? Eu queria que vocês manifestassem, gente, falassem alguma coisa aí. Olá, Ana Rosa, seja bem-vinda, querida. Estamos falando de autoaceitação e agora especificamente de atenção plena. Alguém aqui já ouviu falar desse termo, atenção plena? Eu vou falar para vocês aqui de um artigo que eu tirei. Segundo a psicologia positiva, eu vou dar o termo técnico, mas eu queria que vocês fossem colocando aí. Quem já ouviu falar de atenção plena? Vamos lá. Cris, raio de sol. Esqueço até que almocei. Olá, Samira. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Então, atenção plena, gente. Alguém se arrisca aí a falar? Alguém se arrisca? Subiu aqui. Samira é amiga Psi. O que é atenção plena, amiga? Tem a Valesca aí também. A Lu, eu acho que entrou no perfil do Serginho. Ou é o meu amigo que tá aí. Vamos lá, as amigas Psi. Então, eu vou ler aqui, não sabe, vamos lá. Atenção plena é possível assumir uma posição de cuidado em relação a nós mesmos, essencial para enfrentar o período de crise. Porém, a atenção plena é o termo, né? Deixa eu só botar aqui, gente, que desceu demais, me embolei aqui. Vamos lá. Está relacionada a manter pensamentos e sentimentos dolorosos em consciência equilibrada ao invés de se identificar demais com eles. Olá, Viviane, seja bem-vinda. Vamos lá que eu vou explicar o que é. Lembra que eu falei da toxicidade, quando as pessoas elas vão te infectando, te contaminando com toxinas, sejam palavras malditas, sejam palavras ruins. E aí você vai irrigando os teus pensamentos ao longo de uma vida toda com pensamentos de dor, com pensamentos tóxicos, com pensamentos pessimistas. E com essa situação dessa pandemia, né, de toda essa situação, tá aqui, eu tô marcando, a Ana tá falando, olha a resiliência, eu tô marcando para eu poder falar da resiliência. E aí com todo esse pensamento, né, toda essa invasão de informação, eu acabo ficando contaminada e enxurrada com pensamentos negativos, com pensamentos dolorosos. Ou, para ser mais exata, algumas vezes eu sofri tanto no meu passado que eu fico presa a ele. E isso me impede de avançar para o meu futuro. Às vezes, eu tô tão preocupada, né, com tudo que está acontecendo, com tudo que eu tenho que fazer, eu vivo tão no automático por conta dos meus pensamentos que eu não consigo me focar em uma única coisa que eu estou fazendo. Ou seja, a minha preocupação, ela sobrepõe ao prazer. A preocupação que eu tenho com tudo que está acontecendo, com tudo e com todos, ou com tudo que eu tenho de responsabilidade para fazer, me tira muitas vezes os melhores momentos da minha vida. E essa situação, né, de autocompaixão, autocuidado, ela requer justamente o controle dos teus pensamentos. Você começar a focar no que você está fazendo,
porque você não tem controle sobre o futuro e nem tem como remediar o passado, e aí você foca no presente. Aproveita cada momento desse presente. Sim, atenção para a experiência presente. A gente tem os exercícios de relaxamento que eu não tenho como passar para vocês porque eu não sou especialista, mas depois vocês podem procurar. É Mindfulness. É um movimento de relaxamento em que eu vou trazer toda a minha atenção. Todo é difícil, gente, mas eu vou começar a treinar a minha mente para o que está acontecendo agora. O simples fato de eu estar comendo uma comida saborosa, eu saborear. Às vezes a gente não consegue notar o sabor da comida. A gente só come por uma necessidade fisiológica. Mas a gente não consegue saborear aquele momento. Às vezes é um momento em família, mas você está tão preocupado, né, com o celular, e isso também é um distrator, isso também tira a tua atenção, tira o teu foco. Ou às vezes você está vendo uma televisão, mas você nem está prestando atenção no filme, porque o teu pensamento está indo para outro lugar. Então a atenção plena, ela requer um cuidado com o pensamento no aqui, agora, no tempo presente. No que você está vivendo, nas emoções que você está fazendo nesse momento. Né? Olá, Janaína, seja bem-vinda. E aí você foca a tua atenção para aqueles momentos que você tem passado. Tem pessoas que às vezes estão numa viagem dos sonhos, mas pensando a hora que ela vai acabar. Pensando a hora que ela vai ter que voltar para a realidade. E ela não entende que a realidade que ela vive é aquela dali. Aquele momento que ela está vivendo aquilo é a realidade dela. Então a atenção plena é isso. E aí um outro movimento, né, que é muito bom e oportuno para a gente equilibrar nossa saúde mental nesse período, né, de isolamento, Covid, crise financeira, é a resiliência. Alguém aqui já ouviu falar? Quem já ouviu falar, pode comentar aqui embaixo. O que vem a ser a resiliência? Quem pode falar aí o que é a resiliência? Eu vou ler aqui para vocês o termo técnico, né, segundo a psicologia positiva, mas eu queria que vocês colocassem. Alguém sabe o que é resiliência? Pode falar com as suas palavras, Cris. Porque eu creio que vai trazer, vai ajudar a gente aqui. Vamos lá. O que é resiliência, gente? Já falei que não dava atenção ao meu presente. Sim, você não tá sozinha, Raio do Sol. Eu também sou um pouco assim. Essa quarentena, eu postei até uma coisa hoje, né? Que tem coisas que vêm para mudar a tua vida e tem coisas que vêm para mudar o rumo, né? E tem rumos que vêm para mudar a sua vida. É uma coisa assim. O rumo que tomou essa quarentena, né, nas nossas vidas, veio para trazer muito ensinamento. E uma coisa que eu tenho tentado aplicar na minha vida é a atenção plena. Eu preciso valorizar os momentos, né? E a Ana colocou aqui, adaptar-se às adversidades. Sim. A resiliência, ao contrário do que se pode pensar, a psicologia positiva também se dedica a pesquisar algumas experiências humanas difíceis e dolorosas. Saber estar, se colocar, se adaptar às situações. Sim, a psicologia positiva, ela veio trazendo exatamente esse termo como um carro-chefe
para nós nos adaptarmos e cuidarmos da nossa saúde mental. Todos nós sofremos perdas de pessoas próximas ao longo de toda a nossa vida, né? Entretanto, ao passo que algumas pessoas experimentam um sofrimento profundo e têm muita dificuldade de se recuperar, outras conseguem suportar bem. Tinha até uma amiga que falou comigo isso hoje, que o esposo dela morreu há 26 anos e ela ainda ficava pensando nele. Eu tô falando aqui porque ela colocou lá, né, colocou nos comentários, e tem pessoas que conseguem absorver as perdas, a saudade ela fica, mas elas conseguem se adaptar, né, ao novo. E tem pessoas que não conseguem. E aí, pensando em todo esse parâmetro, né, dos que conseguem e dos que não conseguem, a psicologia positiva ela estudou sobre a resiliência. Então, as situações adversas que enfrentamos podem fornecer a possibilidade de aprender com nossos esforços para nos tornarmos psicologicamente mais fortes e crescer como seres humanos. Uma das formas, né, da gente resolver e se tornar mais forte com as adversidades é a resiliência. As adversidades, os riscos significativos para o desenvolvimento, eles vêm a todos momentos. Quem aqui teve como prever, né, esse risco iminente, né, dessa pandemia? Quem aqui teve como prever toda essa situação de isolamento, crise financeira? Eu acho que é muito difícil alguém vai falar que não, eu já sabia. Gente, assim é na nossa vida inteira. Ninguém aqui está livre de ficar doente. Ninguém aqui está livre de perder alguém. Ninguém aqui está livre de falir, de passar dificuldade. E aí, como é a forma que a gente tem dado nomes e significados a essas perdas? É importante dizer que o luto, ele não é só quando você perde alguém, um ente querido, mas o luto pode ser várias formas de perda que você tem ao longo da sua vida. A perda de um emprego, a perda de um casamento, a perda da sua saúde, a perda da normalidade. Tem pessoas que vivem uma vida super regrada, super certinha, e de repente vem uma situação adversa que ela não esperava. E ela perde o controle da situação. E às vezes eu digo eu, né? Nós julgamos aquela pessoa. Ah, tá reclamando de barriga cheia. Tem um emprego, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Tá reclamando de quê? Mas para aquela pessoa, aquela situação de perder o controle foi o luto que ela tá vivendo. Tem pessoas que perdem casamento, perdem filhos. Vamos dizer assim, gravidez, né? Então, dentro da resiliência, sim, sobre perder, a Carol botou, só sabemos quando passamos. Totalmente, foi o que eu falei a respeito da empatia. Sobre perder alguém, não fui nada resiliente com a perda da minha avó. Só consegui me sentir liberta mês passado, depois de muito orar pedindo para conseguir tirar mágoas do meu coração. Cris, tá tudo bem. A resiliência não quer dizer que por você não ter superado, queria explicar isso bem, gente. Não quer dizer que por você não ter superado a perda da sua avó, você não seja resiliente. Por isso, é importante eu dar nomes
a minha dor. Gente, eu perder uma amizade, alguém que eu briguei, um relacionamento, pode doer muito. E de uma outra forma, eu perder o emprego e eu não senti tanto. Ou eu posso perder o emprego que eu estava há anos, que eu gostava muito. E por conta dessa crise eu tive que ser mandada embora. E aí eu estou sofrendo muito. Isso não quer dizer que eu não seja resiliente. Isso não quer dizer que eu não tenha condições de me adaptar. É importante nessa caminhada de reestruturação emocional, de resguardo da saúde emocional e a saúde mental, você dar nomes. Tem pessoas que dói muito e elas não querem tocar no assunto. Tem pessoas que preferem pegar uma pedra e colocar em cima e viver uma vida toda amargurada e doente. Você esquecer não vai te ajudar a dar nome e a se ressignificar. Só vai adiar. Mas, se está sendo muito difícil para você, peça ajuda. Eu semana passada falei que a saúde mental é uma coisa invisível como o vírus do Covid. E aí algumas pessoas me falaram aqui por quê. Você sabe por quê? Porque a saúde mental, ela começa lá na nossa raiz. E muito dificilmente você consegue ver a raiz de alguém. Ou de uma planta, né? Você precisa ou arrancá-la, ou precisa cavar, né, em volta dela para você conseguir ver a raiz. E aí as pessoas preferem o quê? Joga adubo, terra, entulho. É mais fácil, entre aspas. É mais fácil para ocultar a dor. Mas quando você vê o fruto, quando você vê as folhas dessa raiz, você vai ver frutos de desespero, de dor. Você não vai conseguir ocultar o que vai nascer dessa raiz. Você não vai conseguir ocultar o que vai vir à tona dessa árvore, né, dessa planta. Jana falou, eu ainda não aceitei a perda da minha paciente. Ela me faz muita falta. Ainda tenho decepção, tristeza, falta e muitas outras coisas. Sim, não é fácil. A gente aqui, eu não estou aqui colocando uma coisa para vocês como é fácil, dá um jeito, sabe? A gente tem que se reinventar, tem que se reestruturar. Gente, não é fácil. Então peça ajuda. Peça ajuda psicológica, peça ajuda de amigos. Sim, Jana, a Jana está colocando que tem hoje outro trabalho, mas ainda não me adaptei ao novo paciente. Uma questão que ela trouxe agora, muito importante, gente, quando a gente não entulha para poder esquecer a situação e o problema, a raiz, né, que foi contaminada, a gente faz substituições. Isso não é o ideal. Você não se ressignifica e você não adquire resiliência a partir do momento que você substitui um luto por uma outra coisa. É muito importante a gente dizer isso aqui, porque o nosso corpo e o nosso cérebro está a todo momento gerando mecanismos de defesa. E os mecanismos de defesa, eles são gerados a partir do que você sustenta a tua raiz, do que você aduba a tua raiz.
Se a tua raiz foi adubada com opressão, você não tinha direito de falar nada, a tendência é você sufocar aquele problema e não expor ou substituir. Uma dor, um luto, uma perda, dificilmente a gente consegue substituir. Principalmente de uma pessoa, um ente querido. Você não vai esquecer dessa pessoa e trocá-la por outra. Mas isso é necessário eu falar sobre isso, eu dar nomes para minha dor. E se eu não consigo, se eu não tenho essa condição, mais uma vez eu falo, vamos pedir ajuda, vamos compartilhar. Rose, quando meu filho ficou doente, perdi o chão, sabia que não ia conseguir. Mas com muita fé em Deus, o psicólogo me ajudando foi fundamental para a minha vida. Agora estou bem, graças a Deus. Sim, Rose, eu conheço a história da Rose. Rose é uma amiga querida que me ajuda muito, me abençoa muito aqui em casa. A gente está afastada por conta, né, desse isolamento. E o Gustavo, eu imagino quanto não foi doloroso para a Rose, né? Ter o Gustavo doente, uma criança. E isso é uma forma também de luto, né? Porque os pais, eles quando a mãe engravida, quando o filho vem, a gente sempre vai pensar que de todas as formas, né? Aquela criança, ela vai ser saudável pro resto da vida, né? É o que os pais pensam. E aí vem uma enfermidade, vem outra, e aquilo dali abre, né, o chão dos pais. Tem umas que realmente, algumas pessoas que vão precisar conviver ao longo de uma vida com aquilo dali. Então a resiliência, ela não é uma substituição, ela não é uma forma de você não viver o luto, tá? Mas é uma forma de você dar nome e através dessa experiência você conseguir gerar novas experiências, experiências boas, frutíferas e produtivas a partir da sua dor, a partir do seu luto, a partir da sua perda. Estava desesperada com Covid até o dia de hoje, quando a notícia que tive. Fiz isso por muito tempo e hoje estou passando pelo medo. Sim, Carol colocou aqui. Gente, eu tenho uma série lá no YouTube, no Carol Duarte, falando sobre medo, falando sobre os tipos de medo. O medo, ele é pertinente do ser humano. O medo não é ausência de coragem, gente. O medo é sim você conseguir identificá-lo, vive o medo, mas acha alternativas para o medo. Não existe aquele corajoso que não sinta nada. Esse movimento é irreal. Como eu volto, né, a dizer aqui, nós temos a nossa humanidade, somos de carne e osso. A gente tem visto pessoas aí na rua sem máscara, sabe, desafiando o perigo. Gente, não é porque você não tem medo, né, ou acha que não tem, que você é uma pessoa completamente, né, bem resolvida. Não. Então não crucifica algumas vezes o outro que sente medo. Eu falo isso aqui para mim mesma, que por longos, né, tempos eu questionava as pessoas que tinham medo. Ah, medroso. Só que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu parâmetro. E o importante para nós cuidarmos da nossa saúde mental, o importante para a gente entender a nossa humanidade é reconhecer e denominar, dar nomes às nossas fragilidades, identificá-las
Se tiver que sofrer, sofra. Se tiver que chorar, chore. E se tiver que pedir ajuda, peça. Não espere ficar doente. Não espere perder o controle para gritar. Não deixe o leite derramar. Sim, fé, sabedoria são muito importantes. A fé nos move. Sabedoria, sim, peça a Deus. Nem sempre nós temos sabedoria para lidar com essa situação. A saúde mental, às vezes, ela é tão dolorida para algumas pessoas, tocar nesse assunto, tocar na ferida, que elas criam uma blindagem. E nem mesmo elas sabem que elas estão sofrendo. Então, a condição da adaptação, a condição que você vai se adaptar, a condição que você vai ser resiliente, a primeira delas é você reconhecer o quão frágil e o quão necessário, né? Ou enfim, quão necessário é você pedir ajuda, quão necessário é você reconhecer os teus medos, a tua fragilidade e o teu trauma. E uma outra coisa aqui que eu queria dizer, a gente já vai fechar porque falta 3 minutos, eu tô marcando o tempo ali. Recentemente, a resiliência tem sido considerada como o fenômeno pelo qual muitas pessoas mantêm sua saúde mental. Eu já havia falado isso. Apesar da exposição às adversidades psicológicas ou físicas, em ambas as definições, a exposição a riscos ou adversidades graves é um pré-requisito central da resiliência. Ou seja, gente, só é resiliente quem de alguma forma sofreu algum impacto. A gente só vai conseguir achar a nossa resiliência, entender como ela funciona, a partir do momento que eu sofro algum impacto. Aí gera a empatia, né? Porque falar de resiliência para o outro, seja resiliente, é mole quando você ainda não sofreu nenhum impacto. Quando você não teve nenhuma notícia drástica. Quando você está no teu aconchego, no teu conforto, na tua zona de conforto. A partir do momento que a tua estrutura é abalada, que você perde o controle, ou a partir do momento que vem uma situação adversa, é aí que a gente vai conseguir, né, identificar o quanto somos resilientes. Tem os meus amigos aqui, a Lu, o Serginho, passaram uma situação bem complicada e só eles vão poder dizer como eles ressignificaram, como eles deram um novo nome para tudo isso que eles passaram. Não foi fácil. Foram momentos de dor, momentos difíceis, mas eu de alguma forma eu não tinha como falar para o Serginho ou para a Lu, vamos lá, vamos se ressignificar, vamos dar um novo significado para isso. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E hoje falando com uma amiga sobre isso, a partir do momento que eu exerço a autoaceitação, que eu entendo quem eu sou, que eu entendo a minha identidade e que eu entendo a minha humanidade, eu passo a refletir isso para as outras pessoas. Eu passo a entender as outras pessoas. Porque quando eu vejo o quanto frágil eu sou, eu repasso isso para o outro. Gente, eu queria agradecer muito a vocês. Infelizmente a nossa live vai cair. Sigam quem ainda não me segue no meu perfil. Aqui, ó, tá tocando o alarme. Muito obrigado. Boa noite, Deus abençoe vocês.
Grande beijo, tá?